as falas do Renan e do Arthur. Primeiramente, que a fala do Arthur, assim, na minha perspectiva, é asquerosa, tá? Isso é importante de se pontuar. Mas eu também não acredito que seja justo fazer qualquer tipo de ilação de que ele teria abusado de alguém, que ele teria tirado proveito de alguém. Na verdade, o que aconteceu foi uma brincadeira entre amigos em um grupo privado e aquilo vazou. Além de que aquela frase ela não foi dita em um contexto de guerra, essa é uma fake news, não sei, foi difundido de uma forma muito confusa, porque na verdade o que aconteceu é que eles estavam na Tchecoslováquia há muitos quilômetros distante daquela guerra na Ucrânia, de fato aconteceu, então não houve nenhuma situação de violência, de brutalidade acontecendo próximo a eles, ao ponto dele imaginar, nossa, tem uma mulher passando fome ali, por que não tentar tirar proveito dela? Isso simplesmente é absurdo. Mas ainda assim, na minha perspectiva pessoal, é uma fala asquerosa. Outra coisa, sobre o caso da fala do Renan, aquilo foi dito sobre uma amiga dele que estava presente e que até hoje ela o defende em relação àquela fala, porque para ela foi uma brincadeira entre amigos. E assim, ó, eu vou falar agora por mim, tá? Eu falo coisas iguais ou piores em atrocidades, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu gosto bastante de humor ácido. Sobre as frases no geral, né, como se elas realmente indicassem que a pessoa é muito problemática, necessariamente ela vai defender ou agir de acordo com as coisas que ela diz. Nós temos o caso do presidente Lula, né, em que ele já elogiou Adolf Hitler. Ele disse que basicamente ele admirava as características de Adolf Hitler em relação a ele ser um homem que realmente fazia aquilo que ele se propunha a fazer. Então ele admirava aquele fogo arrebatador e avassalador de Adolf Hitler levar as suas políticas a cabo até o fim. Então a gente vai concluir o quê? Que agora o PT ele é nazista? A gente vai concluir o quê? Que o Lula ele vai defender políticas de extermínio contra os judeus ou contra as minorias? Não, né? Então a gente tem que ter cuidado um pouco em relação aos critérios que a gente usa para julgar os nossos oponentes. Se serve para os nossos oponentes, deve servir para a gente também. Vocês perguntaram sobre como a gente vai fazer, de fato, para derrotar o crime organizado na prática, né? E foi uma excelente pergunta, porque nós temos os 5 pilares da capacidade estatal. Por exemplo, presença policial em áreas de risco, e aí a gente chama isso de hotspots. O que isso significa? Que nas áreas que mais acontecem os crimes, a gente coloca mais policiais nessas áreas. E é geralmente nessas mesmas áreas onde a violência contra a mulher costuma acontecer mais. Então, veja só, cerca de 30% dos crimes, eles têm uma redução a partir desses hotspots. E cerca de 50% dos crimes acontecem em 5% das localidades. E isso é de acordo com as meta-análises feitas em países desenvolvidos. A gente também precisa de um Estado que aparece rápido. Não adianta você falar, o fulano de tal que tem medida protetiva, ele está aparecendo e a polícia aparece meia hora depois, 1 hora depois, talvez até nem apareça, principalmente em favelas. Por quê? Porque o crime organizado não deixa entrar. Outra coisa, detecção. Crime deve ser esclarecido e o autor deve ser identificado, como, por exemplo, o Smart Sampa, que é uma política que a Amanda costuma divulgar e propagar bastante. Terceiro, julgamento. Decisões consistentes, como eu já falei anteriormente, e decisões uniformes, sem demora absurda, que gera previsibilidade. A gente tem que ter a garantia que se uma pessoa cometeu uma infração, se uma pessoa cometeu um crime, seja ele hediondo ou não, ela vai ser punida e rápido. Execução, medida protetiva cumprida, agressor monitorado e pena aplicada de fato. Inclusive, eu vou aqui aproveitar para contar para vocês sobre um aplicativo que a Tamires Godoy está desenvolvendo, que ela também é pré-candidata pelo Partido Missão, como deputada estadual, em que há uma conexão da tornozeleira eletrônica do homem que está sendo monitorado pela polícia em relação a uma medida protetiva com o celular da potencial vítima. E à medida da aproximação desse agressor, o celular dela notifica. A partir do momento que ele ultrapassa a distância permitida, o celular dela notifica e já aparece o celular, o número da polícia 190 para ela notificar. E melhor ainda, se tivermos hotspots nessas regiões, ou seja, a polícia vai chegar e vai chegar rápido. Outra coisa, a redução do consumo de álcool nessas áreas mais quentes também, porque o álcool está correlacionado com violência doméstica de 30% a 50%, em alguns lugares a partir de 50%. Então a gente tem que começar a reduzir a venda de bebidas alcoólicas em determinadas áreas e também haver uma forte fiscalização para que esse consumo seja reduzido, porque, infelizmente, o álcool afeta diretamente na regulação de impulsos, tornando, assim, o homem ou o potencial agressor, de fato, mais violento. Então, essas são, pelo menos, aqui umas 6
soluções práticas para que, de fato, as pessoas sejam beneficiadas pela presença de um Estado forte e eficaz. Eu